Divisões da filosofia em Aristóteles. Se você está começando a estudar filosofia agora, é bom ter uma ideia de por onde você está andando. Ainda hoje é importante a divisão de filosofia encontrada em Aristóteles. A ciência, ou filosofia, uma vez que não existia uma palavra distinguindo ciência de filosofia na época, se dividia para Aristóteles em teórica, prática e produtiva, uma divisão que ainda hoje é válida. A teórica dizia respeito à verdade das coisas, sem se importar com utilidade prática. A filosofia ou ciência prática dizia respeito às ações humanas, à prática humana. E a filosofia ou ciência produtiva dizia respeito aos produtos da prática humana, aos resultados, aos efeitos, à produção da ação humana. E a filosofia teórica se dividia em teologia, matemática, ciência natural. Teologia é basicamente metafísica, ou algo muito similar, se não for a mesma coisa, ou parte da metafísica. A lógica não tem um lugar apropriado dentro desse esquema. Eu coloquei aí junto com a metafísica, porque ela é assim desenvolvida, conjuntamente desenvolvida, mas ela serve de base para todas as ciências. Ela é uma técnica de argumentação, de trabalho de investigação científica. A matemática se divide em aritmética e geometria, na época que existia. A ciência natural da época era a biologia. Aristóteles era um biólogo, era um botânico também, e química. A prática, a ciência ou filosofia prática diz respeito basicamente à ética, à política também. E a ciência produtiva diz respeito às artes. Por exemplo, a arquitetura, produção de objetos, de edifícios, a escultura, produção de estátuas, a medicina, os efeitos sobre os pacientes, a engenharia, produção de edifícios, a agronomia, etc. Eis aí, em mais detalhes, a explicação dos esquemas. Nós temos as ciências produtivas, que dizem respeito ao fazer as coisas, produção, cosmética, engenharia, agricultura, poética, retórica. Nós temos as ciências práticas, que dizem respeito a como o homem age ou deveria agir nas várias circunstâncias, principalmente a ética, também a política. E também nós temos as ciências teóricas, que são as que não têm uma finalidade nem de produzir, nem de agir, mas que objetivam simplesmente a verdade, como a metafísica e a lógica. As ciências teóricas se dividem para ele em matemáticas, ciência natural e teologia. A ciência natural, que estuda as coisas capazes de mudança, objetos físicos, a física, por exemplo, a biologia, e coisas que existem em separado. Objetos físicos existem por si mesmos, por seu próprio direito, as substâncias. A teologia estuda aquelas substâncias que são imutáveis, que são divinas. Olhem para os céus, para os astros. Na época, a astronomia era parte dessa teologia. E a metafísica é o que Aristóteles chamava de filosofia primeira, já que o nome de metafísica foi imposto cerca de 250 anos depois, na classificação das obras de filosofia primeira de Aristóteles. A metafísica, ou filosofia primeira, ou ciência buscada, que era a parte mais difícil
da obra de Aristóteles é a ciência do ser enquanto ser. Mas o que é isso? É a ciência daqueles aspectos das coisas existentes que pertencem a elas em virtude delas existirem, em virtude delas de sua própria existência. Exemplo: as coisas que existem têm substância, elas têm propriedades, elas estão no espaço, no tempo, elas têm origem causal, elas causam outras coisas. E esses aspectos é que são objetos de estudo da metafísica. A metafísica estuda substância, propriedade, espaço, tempo, causalidade, etc. Como bibliografia, a melhor introdução atual a Aristóteles é a de Christopher Schultz, Aristotle, publicada em 2007.